Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, lançado em 1981, é o primeiro filme da famosa franquia e marcou o cinema como um dos melhores filmes de aventura já feitos. Baseado em uma história de George Lucas, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Harrison Ford, este longa se tornou um grande sucesso de bilheteria e continua sendo uma referência no gênero até os dias de hoje. Nas próximas semanas, o quinto filme da franquia vai ser lançado, mas neste vídeo eu vou falar do início dessa saga, falando sobre este grande filme, de suas influências, de suas cenas marcantes e de seu impacto no cinema. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pulp. A ideia dos filmes de Indiana Jones veio de George Lucas. O autor se inspirou muito nos filmes seriados das décadas de 20 a 50, que eram curtas-metragens exibidos em forma de episódios semanais nos cinemas, na maioria tratando de faroeste, aventura e ficção científica. Estes filmes seriados moldaram a cabeça de Lucas não só em Indiana Jones, mas nos filmes de Star Wars. Lucas já tinha escrito a ideia de As Aventuras de Indiana Smith em 1973, mas foi só depois do sucesso de Star Wars que o diretor contatou o amigo Steven Spielberg oferecendo o projeto. Seu desejo era dirigir um filme de 007. Sabendo disso, Lucas disse a Spielberg que tinha uma ideia melhor que James Bond, escrevendo o enredo que geraria Os Caçadores da Arca Perdida. Os autores fecharam parceria com a Paramount para 5 filmes, e Spielberg mudou o nome de Indiana Smith para o clássico Indiana Jones. Mas não foi só o nome que foi mudado. O personagem e todo o filme eram muito diferentes inicialmente. Lucas concebeu a história junto com seu amigo, o roteirista e diretor Philip Kaufman. Inclusive, ele deveria ser o diretor, mas se afastou em favor de outros projetos posteriormente. Assim, quando Lucas chamou Spielberg para o projeto, eles trabalharam no esboço inicial da história, cada um trazendo suas ideias e desenvolvendo pontos importantes e marcantes do filme. Mas essas ideias em si não formavam um longa. Nas primeiras ideias, Lucas queria que Jones fosse um playboy que lutava Kung Fu, depois que fosse um mulherengo ávido frequentador de boates. Spielberg queria que tivesse vício em álcool ou em jogo. Mas, no fim, ainda mais com a entrada de Kasdan no roteiro, eles decidiram que já era demais Indiana Jones ser um aventureiro e arqueólogo, não necessitando de outras camadas dramáticas. O importante era que Jones fosse falível, vulnerável e capaz de momentos cômicos, bem como os sérios, alguém que o público pudesse gostar e se relacionar. Assim, no fim das contas, os atores Clint Eastwood e Toshiro Mifune e o personagem de James Bond foram a base para Indiana Jones, e Kasdan, além dos filmes seriados, inspirou-se em filmes de aventura como Rio Vermelho e Os Sete Samurais para escrever o roteiro. Mas, antes que eu fale mais sobre este grande longa, falando sobre suas cenas icônicas e a sua importância para o cinema, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Trago novos conteúdos toda semana e você pode deixar nos comentários sugestões de filmes para serem falados aqui no canal. Em 1981, dirigido por Steven Spielberg e escrito por Lawrence Kasdan, baseado em uma história de George Lucas e Philip Kaufman, estreou nos cinemas Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. A história se passa em 1936 e segue o arqueólogo e aventureiro Indiana Jones. O governo americano o informa que os nazistas estão procurando a Arca da Aliança, pois acham que ela pode definir a guerra. Dessa forma, Jones embarca em uma jornada perigosa ao redor do mundo, enfrentando desafios e resolvendo enigmas arqueológicos enquanto tenta superar os obstáculos colocados por seus inimigos. Com a ajuda de sua ex-namorada Marion, seu mentor Dr. Marcus Browley e de seu velho amigo Sala, Indiana se lança em uma corrida contra o tempo para encontrar a arca antes dos nazistas. E Indiana Jones foi o grande fenômeno daquele ano, fazendo 354 milhões de dólares contra seus 20 milhões de orçamento, e com seus relançamentos alcançou 390 milhões. Isso sem contar a inflação, já que hoje em dia esse valor corresponde a mais de 1 bilhão de dólares. E uma das razões para o sucesso de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é sua habilidade de resgatar o espírito dos clássicos filmes de aventuras antigos.
Spielberg e George Lucas foram influenciados por personagens clássicos como Tarzan, Flash Gordon e Tintin. Eles conseguiram capturar a essência dessas histórias pulp e trazê-las para a era moderna com maestria. Além disso, temos 4 elementos principais. O filme apresenta uma combinação perfeita entre a direção talentosa de Spielberg, a atuação carismática de Harrison Ford, um roteiro bem construído e uma das trilhas sonoras mais marcantes dos anos 80 e da história do cinema. A direção de Steven Spielberg é brilhante, e ele possui um talento inegável para criar sequências de ação emocionantes e momentos de suspense. Ele combina habilmente o ritmo acelerado das cenas de ação com momentos mais calmos de desenvolvimento do enredo, criando uma narrativa única em seus filmes. A direção de Spielberg também é habilidosa na construção de tensão, fazendo uso de enquadramentos e movimentos de câmera para aumentar o suspense e a emoção, criando alguns dos momentos mais marcantes do cinema. Já no roteiro escrito por Lawrence Kasdan, existe uma mistura perfeita de aventura, humor e elementos místicos, repleto de reviravoltas e momentos memoráveis. A história é bem estruturada, apresentando um objetivo claro para o protagonista e mantendo o interesse do público ao longo do filme. O roteiro também desenvolve os personagens de forma eficaz, oferecendo uma visão das motivações e personalidades de cada um. Os diálogos são fundamentais para nos jogar na história logo no início, conectando Indiana Jones com um dos vilões principais da história, mostrando os ideais do herói e evidenciando as diferenças para seus antagonistas. No time to argue. Throw me the idol, I throw you the whip. Give me the whip. Adiós, senhor. Já Harrison Ford é o coração do filme, trazendo seu carisma e presença para o papel de Indiana Jones. Ele personifica perfeitamente o arqueólogo explorador, combinando ação física, inteligência e um senso de humor seco. Ford entrega uma performance carismática e convincente. Sua presença na tela é fundamental para o sucesso do filme e ajudou a estabelecer a franquia. Mas a trilha sonora de John Williams é outro elemento notável do longa. Sua música icônica se tornou símbolo de Indiana Jones e o tema principal se tornou sinônimo de aventura. A trilha sonora captura perfeitamente o espírito de aventura do filme, adicionando emoção e energia às cenas de ação. A música eleva as sequências e se torna um elemento essencial para a atmosfera do filme. Estes são alguns dos elementos que transformaram este filme em um clássico e se tornaram marcos de Indiana Jones. Mas cabe ressaltar também a grande cena de abertura, inspirada nas ótimas cenas de abertura de James Bond, os ótimos efeitos práticos, fantásticos para o período, e o final icônico do filme. O filme abriu caminho para uma nova era de filmes de ação e aventura, influenciando várias produções posteriores. Sua combinação de elementos de ação emocionante, humor e personagens cativantes serviram de inspiração e seu legado pode ser visto em várias produções do gênero até os dias de hoje. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é um filme que marcou uma época no cinema de aventura. Sua combinação de direção habilidosa, atuação carismática, roteiro envolvente e referências aos filmes clássicos pulp formaram um sucesso instantâneo. Assim, para encerrar, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que acha deste primeiro longa de Indiana Jones, da franquia que o seguiu, e o que espera de Indiana Jones e o Chamado do Destino. Até o próximo vídeo.